Agora vamos ver como Jesus lidou com outro tipo de enfermidade. Vimos como ele lidou com uma enfermidade física, né, a paralisia. E agora vamos ver como Cristo lidou com uma enfermidade emocional, diríamos assim, que é a depressão. Eu li um dado aqui na lição que me deixou assim impressionado. Diz que a Organização Mundial da Saúde informa que a doença mais comum no mundo é a depressão. E que ela atinge ou afeta mais de 300 milhões de pessoas. E infelizmente existe no meio religioso muita ignorância em relação a esse assunto, porque muitos pensam que depressão é falta de fé, falta de Deus na vida da pessoa. Isso é uma bobagem com todas as letras maiúsculas. Você está me dizendo que você pode ficar doente do corpo, mas não pode ficar doente da mente? Para eu aceitar isso, você tem que me provar que nós não somos seres holísticos. Ou seja, que nós não somos seres integrais, que não há uma união inseparável entre corpo e mente. Quem faz essa separação entre corpo e mente é a filosofia grega, não é a filosofia judaico-cristã. Então, na Bíblia, claro que um filho de Deus pode desenvolver uma depressão. E claro que Deus pode atuar na vida dele para curá-lo, seja de forma sobrenatural, de forma natural ou através da medicina convencional. Deus é quem vai escolher isso. E eu vou lhe mostrar um exemplo muito importante de Deus lidando com uma pessoa que entrou em depressão e ela até manifesta claramente os sintomas de uma depressão. E eu sei que esses sintomas são assim porque eu já tive depressão há vários anos. Então eu vejo claramente aqui os sintomas da depressão. E este personagem é o profeta Elias. Aqui no capítulo 19, vemos que Elias, depois de ter passado por uma pressão emocional muito forte, se você ler os capítulos anteriores, você vê que a vida de Elias não foi fácil, especialmente naquela luta que ele teve com os profetas de Baal do Monte Carmelo, onde tiveram que matar todos aqueles profetas. Ou seja, emocionalmente, o profeta Elias estava esgotado. E o estopim, o que faltava ser disparado para ele desenvolver a depressão, acontece aqui, ó. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Vou ler até aqui. Veja, o estopim para ele ter um momento depressivo foi a ameaça da rainha Jezabel. Ela o ameaçou de morte por ele ter matado os 450 profetas de Baal. E olha o que aconteceu. Ele apresenta aqui um primeiro sintoma de depressão. Ele deixa o seu servo e entra deserto adentro caminhando um dia sozinho. Aqui está o primeiro sintoma da depressão: isolamento social. A maioria das pessoas deprimidas querem se isolar das demais pessoas. Elas querem ficar sozinhas para poder
entre aspas, curtir a dor pela qual estão passando. Então esse é um sintoma de depressão, tá? Isolamento social. Vamos ver outro sintoma. No mesmo verso 4. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Veja, além de isolamento social, ele sentiu vontade de morrer. Outro sintoma da depressão. E ele orou a Deus, mostrando que você, se estiver com depressão ou com uma tristeza profunda que não é necessariamente depressão, você tem que falar para Deus o que você está sentindo mesmo. Olha, Senhor, eu estou tendo pensamentos de morte. Estou com vontade de morrer, me ajude. A oração tem que ser franca e Deus vai ser muito efetivo na sua vida. E não só isso, olha o que diz o verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Outro sintoma da depressão, sono excessivo. A pessoa dorme excessivamente porque o cérebro está muito cansado por despender muita energia com pensamentos negativos e pensamentos de morte. Então o cérebro cria um mecanismo para ele se aliviar e também fugir um pouco daquela realidade de tristeza. E aí a pessoa tem muito sono, quer passar dormindo o dia todo, a noite toda, quase não se levanta. Então isso é um sinal, né, de um desequilíbrio neuroquímico que precisa ser tratado com a ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo cristão. Agora vamos ver aqui no capítulo qual foi o método terapêutico que Deus usou para Elias ser curado da depressão. E aí com isso nós finalizamos o estudo desta próxima semana. Olha que interessante. No final do verso 5, eu vou ler o verso 5, que diz que ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Né? Então ele teve aqui um outro sintoma depressivo. Agora vamos ver o método de cura que Deus usou aqui nesse caso. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. O que primeiramente envolveu a terapia para ajudar Elias? Toque físico e alimentação. O anjo não tocou nele só para acordá-lo. Tocou porque a pessoa deprimida, ela se sente totalmente isolada do mundo e das pessoas, e ela receber um toque, um carinho, um abraço ajuda e muito. O anjo não falou para Elias o seguinte: olha, Elias, você está com falta de fé em Deus. Não, ele nem pensou nessa possibilidade. Ele simplesmente tocou Elias sentiu seu toque, se sentiu bem, acordou, e aí o anjo disse: levanta-se e come. Verso 6. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Você percebe? Mesmo ele tendo comido e bebido, ele se deitou de novo porque ele estava com depressão. Ele estava esgotado emocionalmente e isso afeta o corpo. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a tua viagem será muito longa. Olha que interessante. O anjo lhe deu toque, lhe deu alimentação e o convidou para reagir. Às vezes o deprimido consegue reagir, às vezes não. Às vezes ele vai reagir só com a medicação. Depende do grau da depressão no qual a pessoa se encontra. Se é grau 1, grau 2 ou grau 3, que é o mais grave. Tá? Mas neste caso,
quando o anjo o incentiva a reagir com paciência, não falando bobagem do tipo, ah, você tem que levantar, você está dormindo muito, ah, você só fica aí nesse quarto, tenha fé em Deus, se apegue a Deus. Não, esse tipo de conversa ignorante não fez parte aqui do que o anjo disse. O anjo pacientemente o impulsionou a ele reagir contra a doença. E aí, o verso 8 diz assim, ó: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Eu teria mais do relato aqui para usar, para lhe mostrar a atuação de Deus na depressão de Elias, mas a princípio eu vou ficar por aqui. Eu quero que você tenha em mente que na lição de hoje nós aprendemos a forma como Jesus trata uma pessoa com doença física e a forma como Deus trata uma pessoa com doença emocional. Ambos tratam as pessoas com muito amor, muita paciência e muita misericórdia. E se você quiser seguir ao exemplo de Deus, você tem que fazer a mesma coisa. Eu quero finalizar lhe contando uma história triste, mas é real, aconteceu. Eu estava em uma vigília, em uma igreja em Brasília, tá? Não lembro agora o nome da igreja, e lá eu contei o meu testemunho de como eu lidei com a depressão. E no final, uma mulher apareceu e falou para mim o seguinte: Leandro, como eu gostaria que você tivesse dito isso há 1 ano. E eu fiquei escutando o que ela disse. Olha o que ela me contou. Ela me contou que a mãe dela, uma cristã muito fiel, desenvolveu depressão. E aí, quando desenvolveu depressão, ela buscou conselho com os irmãos, ao invés de buscar conselho, nesse caso, com um psiquiatra, um psicólogo, com um pastor ou com uma pessoa mais experiente. E os irmãos disseram assim: olha, você deve estar lendo pouco a Bíblia. Você deve estar com falta de fé porque está afastada de Deus. Apegue-se mais à Bíblia e você vai sair dessa doença. Por causa dessa conversa dos irmãos, a irmãzinha decidiu não se tratar. Ela foi só até a Bíblia, não quis fazer uma consulta psiquiátrica, não quis fazer uma avaliação psicoterápica e, resumindo, queridos, a irmãzinha não aguentou e cometeu suicídio. Foi por isso que a moça me disse o seguinte: Leandro, como eu gostaria que você tivesse estado aqui há 1 ano. Porque se eu tivesse estado lá há 1 ano e falado que não é errado e nem problema um cristão se tratar para a depressão, a mãe dela poderia, quem sabe, ter se tratado e estar viva ainda. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então seja um instrumento de Cristo para levar boas novas, boas notícias e informações científicas e médicas verdadeiras. E se você não tem o conhecimento, encaminhe esta pessoa para alguém que tem esse conhecimento e possa ajudá-la.